Olá, galerinha do nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. E antes de iniciar a minha aula, vou mandar um recadinho aqui. Primeiro, eu parabenizo todos os alunos que estão assistindo às aulas de geografia, certo? E tem um recadinho aqui da professora Elza, a professora de geografia, né, da escola Oséias. Então, a professora Elza manda um recadinho para os alunos, Guilherme Massal, José Alessandro, Marcos Vinícius, Sofia Simões, Bianca do Nascimento, Alice de Jesus. Então, parabéns, viu, galerinha? Parabéns, a professora Elza parabeniza todos vocês que estão com toda a força, com toda a determinação, fazendo todas as atividades de geografia, assistindo todas as aulas direitinho. Então, parabéns aí, galera. Então, parabéns a todos vocês. Continue com todo esse foco, essa determinação, certo? Para conseguirem alcançar todos os seus objetivos e vocês vão alcançar todo o sucesso. Então, tá toda a galera, né, do município de Itabaianinha, do nono ano, que acompanha a aula de geografia, eu mando o meu abraço caloroso para vocês. E vamos lá, né, galera, para mais uma aula de geografia. E vamos dar continuidade. Na aula passada, foi a aula sobre o 7 de setembro, um pouquinho aí sobre o 7 de setembro. Então, vamos dar continuidade à aula anterior, né, que nós iniciamos o capítulo da União Europeia, e a aula de hoje vocês vão colocar aí na página 109, certo? Então, coloquem aí na página 109 e vamos dar continuidade ao assunto União Europeia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isana, né? Sou professora de geografia de vocês. Vamos lá, vamos com tudo, vamos que vamos. E aí, aqui nós temos as instituições da União Europeia. Então, essas instituições, né, regulam e intermediam a atuação da União Europeia. Então, se elas servem para planejar, para organizar. Então, o Conselho Europeu encarrega-se de definir as políticas gerais da União. Certo? Ele é formado por chefe de Estado ou governo dos países membros, pelo seu presidente, pelo presidente da Comissão Europeia, certo? Então, Comissão Europeia, órgão encarregado de colocar em prática as políticas comunitárias. Parlamento Europeu controla a Comissão Europeia e aprova pressupostos comuns. O número de deputados que compõem é proporcional aos números de habitantes de cada país, com no mínimo 6 e no máximo 96 deputados. São eleitos a cada 5 anos pelos cidadãos. Então, o Tribunal de Justiça assegura o respeito às leis comuns e a aplicação dos tratados. Comitê Econômico e Social, responsável por prestar consultoria às propostas da Comissão Europeia. Então, observem aí, né, todas essas instituições que regulam, intermediam, né, a atuação da União Europeia, fiscalizam, observam como é que está toda essa estruturação, né, como é que está o encaminhar, né, como é que está sendo desenvolvida todas as propostas da União Europeia. Então, organizar, né, em boas palavras, organizar políticas comuns da União Europeia. Então, aconteceu o Tratado de Roma, né? Desde lá, o Tratado de Roma, em 57, as barreiras comerciais entre os países membros da União Europeia haviam sido eliminadas. E uma série de políticas comuns foi encaminhada. Então, como vocês já sabem, né, que a União Europeia ele tem um acordo comercial para eliminar as barreiras alfandegárias. Né? Por exemplo, como assim, professor Isana, que barreiras são essas? Então, para circular as mercadorias e as pessoas. Então, os países são desenvolvidos, né, os países ricos. Então, o que eu produzo aqui no meu país, um exemplo, né, eu faço parte lá da Europa, o que eu produzo no meu país, o que Alessandro produz no país dele, nós vamos circular as nossas mercadorias sem ter nenhuma imposição. Mas como assim, professora? Porque existem países que não têm essa eliminação, é proibido toda essa circulação. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, eu quero comprar um produto de outro país. Então, tem países que vendem, certo?
Só que é com um imposto altíssimo. O imposto é lá em cima. E aí, com essa abertura, essa parceria, na maioria das vezes, eles reduzem os impostos ou eliminam os impostos. Então, facilita mais ainda, né, a circulação das mercadorias. E aqui nós temos Política Agrícola Comum, PAC, que é a base da política agrícola dos países membros. O objetivo é o quê, professora Isana? Evitar a competição dos produtos agrícolas estrangeiros e manter o nível de vida dos agricultores europeus por meio da garantia de preços mínimos de venda dos seus produtos. Então, olha que interessante. É toda uma organização para beneficiar a quem produz, ao próprio europeu. Política pesqueira, compreende acordos para explorar as fronteiras marítimas e incentivos à modernização, tanto da frota pesqueira como da indústria de navegação. Então, essa política acaba incrementando o quê? Aumentando o quê? Incrementou o volume da pesca, mas aumentou e acabou agravando o quê? O desemprego. Política regional, voltada a reduzir as diferenças do desenvolvimento econômico entre os países e entre as regiões de alguns deles. Para isso, foram criadas fundos de desenvolvimento que financiam a construção de infraestrutura para a instalação de indústria nas regiões menos desenvolvidas. Então, vocês observam aqui o quê? As indústrias são localizadas em regiões mais desenvolvidas, mas hoje ela está sendo bem vista nas regiões também menos desenvolvidas. Por quê? Porque vai gerar emprego, gerar renda para toda aquela população. E acaba também absorvendo uma mão de obra barata. Isso aí, né, para o dono da indústria, acaba sendo muito bom. E aí eles têm também algumas políticas, né, voltadas à educação, à saúde e à igualdade de oportunidade dos cidadãos. Então, eles pensam bastante, né, em melhorias na qualidade de vida para todos os cidadãos, principalmente quando o foco é educação, melhorias em educação, saúde e emprego, né, que é muito importante. Sem a renda, as pessoas não têm, né, sem o dinheiro ali para sobreviver, como é que vai comprar pelo menos o alimento, né? Então, já está aí favorecendo, né, a toda a sociedade. Política de transporte, né? A União Europeia também tem favorecido a ampliação e a modernização das principais vias de acesso entre países do continente europeu e a fomentado a criação de infraestrutura para a conexão dos centros econômicos mais importantes da Europa com as regiões isoladas. Então, observem que tem todo um pensamento, né, também outras políticas de transporte, melhorias da qualidade, né, das rodovias, né, das vias de acesso, para facilitar aí o deslocamento das pessoas e a conexão nos centros, né, econômicos. E aqui, olha, observe essa foto, extração de trem, né, Hankoff, da qual saem os trens que ligam a cidade de diversos outros locais da Alemanha e da Europa, em Berlim, na Alemanha. Então, observe, olha, toda a estrutura, né, perfeição aí nessa estação de trem. Muito moderna, né? Então, facilita, moderniza as vias, né, de circulação de pessoas. Política industrial, e aí é política comercial. Política industrial amplia e incentiva a modernização das empresas e dos setores industriais em crise na União Europeia, concedendo subvenções aos setores mais modernos, buscando novos mercados e estimulando a cooperação entre os países membros. Observem que, né, incentivam a modernização, incentivam com que as indústrias abram novos mercados, estimulando toda essa cooperação para que a indústria acabe instalando em outro país, em outra cidade, em outra região, vai favorecer bastante toda a população, porque vai acabar gerando emprego. E a política industrial adotada visa assegurar a competitividade às suas indústrias. Então, também existe uma política energética comum com o objetivo de diversificar as fontes de energia e reduzir as importações de petróleo. Então, dentro dessa política industrial, vocês observam que eles incentivam a modernização,
incentivam a instalação de indústrias, eles têm toda uma preocupação para que as indústrias elas consigam produzir e incentivam a produção e utilização de recursos energéticos que sejam, né, outras fontes de energias que sejam até menos destruidoras aí do meio ambiente. E a política comercial, né, para que os produtos sejam comercializados nos países membros. Então, como eu falei, os países membros são taxados com imposto, com menos imposto, o IVA. Então, eles reduzem, né, o imposto para facilitar a circulação e a comercialização desses produtos na União Europeia. Política ambiental. Visa criar uma legislação ambiental única dos países membros. O desenvolvimento sustentável constitui um dos principais objetivos da União Europeia, baseando na ação preventiva e na correção de danos causados ao meio ambiente. Alguns exemplos disso são a proibição da gasolina com chumbo, a reciclagem de resíduos urbanos, a proibição da fabricação e do uso do CFC, que são os clorofluorcarboneto, e a utilização de energias limpas. Então, existe também toda uma política, né, ambiental. Aqui vocês observam funcionários, né, que estão trabalhando em um centro de reciclagem na França. Então, observem que, né, um país rico, um país desenvolvido, também se baseia nessa ação preventiva, né, pensando no meio ambiente, porque, como vocês sabem, os países desenvolvidos, eles conseguem produzir muito e eles vão também estar gerando muito lixo. Mas aí, olha, a proibição e fabricação do CFC, os clorofluorcarbonetos, é muito importante, né, para reduzir os problemas ambientais no país. E aí, a foto, como eu falei, né, sobre toda essa questão de pensamento no meio ambiente. Investindo, né, no meio ambiente e reciclagem. Crise na União Europeia. Na segunda década do século XXI, uma série de problemas socioeconômicos ainda atingiam alguns países europeus, em especial da União Europeia. A crise financeira de 2008, o endividamento de muitas economias da União Europeia e a discrepância entre os graus de desenvolvimento econômico e humano dos países da zona do euro haviam deixado estados à beira da falência. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, grandes captadores de empréstimo, foram afetados. Mas, graças a eficientes medidas econômicas e sociais, boa parte desse país se recuperou e está em recuperação. É o caso de Portugal, que investiu fortemente no setor de turismo, entre outras medidas. A estabilidade financeira gerou incerteza sobre a permanência de alguns países do bloco, como você já viu nesse capítulo. Então, lembram do início lá do capítulo, né, que são 28 países pertencentes à União Europeia, e eles querem que todos estejam ou no mesmo nível financeiro, ou parecido, né? Os países que acabam entrando em crise acaba sendo fiscalizado, né, para ver se eles conseguem permanecer no bloco, porque eles querem, né, os países que tenham um grau econômico, né, estejam no mesmo nível para não ter problema. E aí eles aqui colocam um exemplo, né, de Portugal, que acabou, né, está assim, se recuperando, porque investiu no turismo, e o turismo tem uma renda muito boa, porque as pessoas saem, né, para outros países para gastar, né, para conhecer, e acaba deixando o seu dinheiro lá no país. Então, Portugal é um forte, né, aí no setor de turismo, e acabou, né, tendo coisas favoráveis que ele consegue se recuperar. E os outros países, se não se recuperar, não tem permanência no bloco, né, da União Europeia, acaba sendo excluído porque o financeiro está em crise. E crise de 2008 e impactos sociais. Aqui alguns exemplos, né, que é a bolha imobiliária, criada pela valorização dos imóveis em base de empréstimos hipotecários, né, com muitos estadunidenses não conseguiram quitar as dívidas criadas pela compra da casa própria, muitas empresas e instituições destinadas a oferecer crédito tiveram altos prejuízos.
e por um efeito dominó, a crise atingiu bancos e bolsas de valores no país. Então, a crise de 2008, os impactos sociais, que foi, as pessoas acabaram perdendo tudo porque não conseguiram, né, pagar esses empréstimos, os móveis foram supervalorizados e aí acabou, né, entrando aí em crise. Então, para socorrer essas instituições afetadas pela crise, o governo europeu adotou medidas consideradas rígidas para conter os gastos públicos, com alto impacto sobre a população. Assim, além da falta de emprego, os europeus enfrentaram corte de benefícios sociais, distribuição de investimentos em setores como saúde e educação, aumento dos impostos, aprofundamento das desigualdades sociais, sobretudo em países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, cuja economia é mais dependente dos repasses financeiros da União Europeia. Então, vocês observam que, quando existe uma crise, né, vários segmentos econômicos vão sofrer consequências e vai aumentar os preços para tentar suprir, né, o prejuízo que foi, que aconteceu, né, e que a população não conseguiu aí, pagar. Desemprego na União Europeia. Então, nós temos também, né, toda essa questão dessa crise acabou afetando muito a Europa. As parcelas da população mais atingidas foram compostas de jovens, imigrantes e trabalhadores menos qualificados. Aconteceu todo esse desequilíbrio, né, e acabou gerando, né, esses desempregos. O risco da pobreza é um indicador que reflete a exclusão social utilizado na União Europeia para fins estatísticos. Considera em risco de pobreza as pessoas que recebem mensal menos de 60% do rendimento médio mensal per capita do país onde vive. Então, em 2015, 23,7% da população da União Europeia se encontrava em risco de pobreza ou de exclusão social. Então, se a renda per capita, né, do país, vamos dizer que seja R$ 4.000, renda per capita é o quê? Renda por pessoa. Se o que você recebe for menos de 60%, você já está classificado nas estatísticas, né, como em risco de pobreza. Aí aqui nós temos um mapa, né, da União Europeia e aí nós temos os riscos de pobreza. Então, as cores mais escuras, vocês observam aí que tem um clarinho, né, observem na legenda, o clarinho, né, são as menores porcentagens, né, de risco de pobreza, e os mais escuros, quando vai escurecendo, aí ao grau, né, vai escurecendo, então, maior o risco de pobreza que o país sofre. Por exemplo, o maior risco de pobreza aí nesse país é a Romênia. É um país, né, que sofre aí, a população acaba sofrendo bastante aí com o risco de pobreza, por causa de todos esses problemas, né, de crises econômicas que os países enfrentam. Aí é um dado de 2015, certo, galerinha? Então, vamos lá, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Um forte abraço e responda a atividade que está aí na descrição do vídeo, certo? Coloquem o nome de vocês e a escola que você estuda. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau.